Em nosso estudo de hoje, a lição 57 do livro Rumo Certo tem por título Barreiras. Que há sofrimentos em toda parte do mundo, não há negar. Reflitamos, porém, nos sofrimentos criados por nós mesmos. Aquele da solidão em que nos ilhamos, através de falsos conceitos, é um deles, e dos maiores. Constrangedoras cercas mentais em que nos gradeamos, desertando da vida comum, barreiras as mais diferentes. Aos que se admitem demasiadamente envelhecidos na experiência física e se emparedam contra toda espécie de renovação, como se a madureza não fosse o período áureo da reflexão com as alegrias conscientizadas da vida. Aos que vararam acidentes afetivos e entram em pessimismo sistemático, como se o amor divina herança do Criador por todas as criaturas devesse estar escravizado ao nível da incompreensão. Aos que se declaram ludibriados pelo fracasso e se encasulam no desânimo, olvidando a construção da felicidade própria. Aos que acreditam muito mais na doença que na saúde e se estiram em desalento, rendendo culto à suposta incapacidade. Em todos os lugares, cercas de amarguras, desalento, tristeza e deserção. Entretanto, a vida igualmente em toda parte oferece a todos os seus filhos uma senha de progresso, trabalho e participação. Se te dispões a aprender e servir, ninguém pode avaliar o tesouro das oportunidades de elevação que se te descerrará ao caminho. Abençoa a disciplina que nos orienta o coração com diretrizes justas, mas não te prendas a limitações imaginárias que te separem da ideia de Deus e da grandeza da vida. Quando te encontres em dúvida quanto à libertação espiritual a que todos nos achamos destinados pelos princípios de evolução e aperfeiçoamento, olha para o alto. Toda a região que nomeamos por céu não é mais que uma saída gloriosa com milhões de portas abertas para a celeste ascensão. É interessante a gente ouvir dos espíritos assim, né? Eu sou um espírito imortal, e que no momento fizemos uma programação de gênero de provas, como diz na doutrina espírita, para poder vir até aqui para o corpo e desempenhar algumas atividades. E conforme o tempo de vida física vai passando e a madureza vai chegando, é natural que a gente se encontre cansado de muitas das lutas. E é natural também que, aliás, tem muitos textos que a gente recebe sobre isso, conforme a madureza vai chegando também, tem coisas que a gente simplesmente fala, eu não estou mais com vontade de entrar nesses conflitos, de entrar, eu prefiro vamos botar assim, abstrair, me retirar e não entrar mais nesse tipo de debate. Ou seja, em outras palavras, eu tinha uma energia muito grande para poder entrar em desafios, para poder provar a minha teoria, e agora eu simplesmente cansei, agora eu simplesmente não quero mais fazer isso, agora eu quero ter uma vida mais tranquila. Isso é normal acontecer, mas a gente tem que começar a pensar no seguinte, né? Se a gente fosse convidado a retornar para o plano espiritual agora, é muito comum os espíritos falarem assim, né? Nós fomos lá para aprender a tolerar uma determinada situação. Agora nós vamos programar de novo para voltar e aprender a amar aquela situação e respeitar aquela situação. Porque tolerar é completamente diferente de você amar. A gente tolera por necessidade, a gente se adapta, mas a gente vai descobrir se a gente está tolerando alguma coisa se a gente conseguir imaginar, eu não tivesse necessidade nenhuma de conviver com essa coisa. Eu conviveria assim mesmo? Não, então você está tolerando na verdade. Se na verdade você não aprendeu a amar ainda e ainda não aprendeu a doar um pouco de você para o progresso de todo esse cenário que a gente está vivendo. Então, o Emmanuel começa assim, tem sofrimento em toda parte? Tem, não tem como a gente negar, tudo bem. Mas vamos refletir naqueles sofrimentos criados por nós, e o primeiro que ele fala, que acontece nessa madureza aí, é a solidão em que nós ilhamos. Eu não quero mais me envolver com esse tipo de pessoa. Minha família só me trouxe problema a vida inteira. Eu já ouvi pessoas falando assim, amigo, a gente escolhe, família não.
ledo engano. A nossa família fez parte do nosso planejamento reencarnatório e a nossa família está tendo um papel muito importante no nosso progresso. Mas, né, aí a pessoa bota aqui, ó, solidão em que nos ilhamos através de falsos conceitos. É um dos maiores sofrimentos. A gente bota constrangedoras cercas mentais e deserta da vida comum, barreiras as mais diferentes. Aí, agora, Emmanuel começa a trazer algumas reflexões que aqueles que já ultrapassaram, como eu aqui, a barreira dos 50 anos, a gente costuma dizer assim, né, que é muito raro na Terra você encontrar pessoas que ultrapassam os 100 anos. Muito raro. Então, se a gente vai desencarnar antes dos 100, quem já passou dos 50 já passou da metade da vida. Já passou aquela fase viril, aquela fase, né, hormonal, já está entrando naquela fase, né, os netos começando a querer chegar, alguns meus amigos meus já são avós, eu não sou avô ainda, mas está faltando pouco para isso acontecer, né? Então ele bota assim, os que se admitem demasiadamente envelhecidos na experiência física e se emparedam contra toda espécie de renovação. Esse é o primeiro problema. Olha, eu vou pegar assim, meu pai usava a máquina datilografia. Para se adaptar a você digitar, foi um sacrifício enorme. Muitos idosos, né, falam, essa é coisa para jovem. E hoje sabe que se você não souber utilizar o computador, você simplesmente não tem mais vida social. Você não consegue comprar um ingresso para ver um show. Né? O ingresso para o Maracanã hoje tem que ter reconhecimento facial. Você tem que fazer o reconhecimento pelo aparelho de celular. Então, sem essa vida, você se exclui da sociedade. Aí o que acontece com a minha geração? Eu estou vendo que a inteligência artificial está avançando a passos largos. E eu continuei na geração do computador sem adentrar nos estudos mais profundos da inteligência artificial, que hoje está ressuscitando mortos, está fazendo mortos se mexerem, está imitando a voz das pessoas, está editando vídeos para a gente. A inteligência artificial está fazendo uma coisa de uma maneira que eu coloco uma letra, escrevo a letra, escolho o ritmo, ela faz uma música para mim, aproveitando instrumentos que foram trocados por outras pessoas e extraídos dessa ou daquela música e juntados em... Meu Deus, a inteligência artificial, quem não acompanhar isso não está acompanhando o futuro, mas a gente se empareda contra toda espécie de renovação. Segundo ponto, há aqueles que vararam acidentes afetivos e entram em pessimismo sistemático, como se o amor, né, devia estar escravizado ao nível da incompreensão. Porque o meu amor deu errado, meu filho me decepcionou, porque aquela situação... E a gente tem que pensar assim, eu estou aqui na vida de passagem, estou tentando deixar o meu melhor para todo mundo, mas não vou ter gratidão de todo mundo, então faz o seu melhor de maneira que a sua consciência fique tranquila. Há aqueles que se declaram ludibriados pelo fracasso e se encasulam no desânimo. Aquele projeto todo que eu fiz lá atrás e que deu errado. Mais uma vez a gente usa uma frase do Emmanuel mesmo. A gente é julgado mais pelos meios de chegar ao fim do que chegar ao fim mesmo. Eu conheço um monte de pessoas que chegou ao fim de maneira totalmente desonesta. Pessoas que não chegaram a concretizar os seus sonhos, mas foram honestas o tempo todo. É isso que vale. Depois ele fala, aqueles que acreditam muito mais na doença do que na saúde, se estiram em desalento, rendendo culto à sua incapacidade. A amargura para tudo quanto é lado. E o Emmanuel vem a mensagem dele no final. Se te dispões a aprender e servir, ninguém pode avaliar o tesouro das oportunidades. A gente está tendo oportunidade o tempo todo e nessa idade mais madura, a gente tem experiências, a gente tem como conversar com os nossos jovens, mesmo que a gente não utilize as frases que eles estão usando, as gírias que eles estão usando, ou desconheça os locais que eles estão frequentando, nós temos a experiência de todo um mundo, quantas guerras a gente atravessou, quantas crises a gente atravessou, a gente consegue se influenciar e ajudar muitos nossos jovens. Quando te encontrares em dúvida quanto à libertação espiritual, olha para o alto. Toda a região que nomeamos por céu nada mais é do que uma saída gloriosa com milhões de portas abertas para a celeste ascensão.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.